Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA-Senar. Esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. No episódio de hoje, expressões de mercado, o que dizem sobre tendências e proteções de preço. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e o nosso convidado de hoje é o Anderson Dias, responsável pela mesa de commodities institucional da XP Investimentos. Bem-vindo, Anderson. Olá, Natália, obrigado pelo convite, é sempre bom estar aqui junto com a CNA. A CNA é uma grande parceira nossa, tivemos alguns eventos no passado também, e agora falar aqui com vocês, que é a representação do produtor rural brasileiro, esse povo que está levando nossa economia, né? Então é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. E você que nos ouve, vem com a gente então, que já vai começar. Toda semana a gente está aqui no podcast falando sobre o mercado. Alguns episódios foram focados em questões de operação em bolsa, né, para o produtor fazer, proteção de risco de preço. E quando o assunto é mercado financeiro, mesmo que seja um mercado de commodities agropecuárias, tem alguns termos, vários termos, expressões, algumas até em inglês, que acabam aparecendo, né, surgindo, e o produtor não tem familiaridade, às vezes até quem não é produtor rural, mas profissionais do setor não tem familiaridade com esse termo, dificulta um pouco o entendimento, a inserção nesse mercado. Então, nesse episódio de hoje, a gente vai explicar alguns desses termos com o objetivo mesmo de facilitar o entendimento pelo produtor rural e profissionais do setor. Então, vamos começar pelo principal, Anderson, já que a gente está falando de proteção, de risco de preço, a gente já tem de cara um termo em inglês aí, né? Natália, antes de começar, eu até queria contar um pouco da minha história, mostrando como é que foi. Tem 16 anos que eu estou lidando com esse público, o produtor rural brasileiro, né? Então, assim, sempre algo que me dá muito prazer, o agro, e hoje eu até sou produtor rural também, Natália. Então, é algo que a gente vê como o produtor rural tem se profissionalizado, né? Então, você pegava há uns 10 anos atrás, quando o produtor lia os termos, rede, bolsa, achava que era um mundo muito longe da realidade dele. E hoje não, hoje o pessoal é bem profissional, a gente vê como os produtos de hedge são cada vez mais úteis na vida dele, então os riscos que ele tomava no passado, hoje em dia não dá mais para tomar. Então, assim, esses termos são algo que cada vez mais vai estar no dia a dia do produtor rural e com certeza em breve eles estão dando aula para todo mundo aqui. É isso mesmo, então vamos lá, o que é hedge? O que é hedge? Como que ele é utilizado, como que ele vai fazendo parte do dia a dia de um produtor que decida usar essas ferramentas de proteção. Vamos lá. O termo hedge em si significa um seguro. É basicamente passa daquela ideia de você tentar fazer algo para se proteger. No nosso caso, o hedge em si, ele consiste em hedge de preço, né? Então, assim, o produtor rural, quando ele está plantando, ele sabe todos os custos de produção que ele tem ali. Então, ele comprou todo esse defensivo, ele tomou aquele risco de preço de compra do insumo, só que ele não sabe o preço que ele vai vender lá na frente do seu produto final, seja ele a soja, o café, o milho, a cana, o que for. Então, nesse momento, ele precisa observar o quê? Qual seria a minha margem de preço que eu precisaria para cobrir todos esses custos que eu tive e ter uma margem de resultado lá na frente. Então, a bolsa é o que a gente faz aqui na XP, trabalhar com hedge de mercado futuro, nada mais é do que dar uma segurança para o produtor fazer uma venda antecipada, fixando esse preço lá na frente. O termo que a gente está usando, hedge aqui, seria o hedge em bolsa de mercado futuro, entendeu? E aí tem várias outras opções, aí tem opções, eu já falei uma, né? Então, assim, tem o mercado futuro e o mercado de opções também, a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí, quando a gente fala de hedge, você já comentou, né? O produtor ele vai se proteger ali futuramente, ele pode tanto comprar quanto vender, dependendo qual é o modelo de negócio dele, né? Eu queria que você explicasse um pouco mais dessas situações, de quando um produtor pode comprar e vender, e já falasse de um outro termo também em inglês, long short, ouvindo também em alguns momentos. Bom, vamos dar exemplos práticos, acho que é mais fácil todo mundo em casa entender, né? Vamos olhar aqui um produtor de soja, por exemplo. O produtor de soja, na hora que ele tem a intenção de plantio, ele tem a área dele, ele está preparando para plantar, então antes disso ele começa a comprar toda a parte de defensivo e a parte de maquinária, então ele soube o custo que ele teve ali de produção. Porém, a safra dele é uma safra que ela tem uma sazonalidade, então ele vai plantar agora em setembro, outubro, novembro e vai colher lá em março, abril, maio, até maio, por aí. Então, assim, ele sabe qual o custo que ele tem agora, só que ele não sabe qual o preço que ele vai vender lá na frente. E qual que é o risco dele? É ele plantar agora, de repente vir uma super safra, e esse preço lá na frente ele cair. Então, antes dele fazer tudo isso, essa
uma plataforma de mercado financeiro, onde ele consegue, através da visualização de preço, ele consegue fazer uma estimativa já da venda futura da sua produção. Então, ele pode usar umas ferramentas que é praticamente vender sua safra antecipada lá na frente no mercado futuro. Mas essa venda no mercado futuro não quer dizer que ele vai ter essa entrega física lá na frente. Ele praticamente está fixando o seu custo de produção. E depois ele fica tranquilo para ver toda a parte de desenvolvimento da safra, colheita, e aí lá na frente ele consegue negociar no físico com a trade ou com a indústria, com quem ele desejar o físico e reverter essa posição no mercado futuro. Também tem um segundo caso. Suponha que o produtor, ele plantou, teve seus custos plantio e tal, e vem uma proposta muito boa de venda antecipada para ele. É uma trade, está fechando uma exportação, algo no FOB, que a gente ganha ali no mercado sobre rodas, no porto mesmo, e elas precisam comprar antecipado já para garantir um preço lá na frente. E aí ele recebe uma proposta muito boa de venda antecipada. E aí qual que é o risco dele nesse momento? Ele vender a safra antecipada, aí tiver um problema climático, que é o que a gente tem visto muito no Brasil acontecer, principalmente no sul do país. Então lá na frente ele não tem essa produção para colher. O que ele pode fazer nesse momento também? Fazer uma operação inversa. Ao invés dele fazer uma trava de baixa numa venda futura, ele pode fazer uma compra futura via mercado de opções também. Dessa forma, ele participaria da alta e teria uma possibilidade de não ter prejuízo lá na frente quando tivesse problemas climáticos ou quebra de safra, por exemplo. Claro que ele tem o seguro rural, mas em cima disso ele é uma outra vantagem para ele. E o termo long e short nada mais é do que assim, o long no mercado financeiro é conhecido como comprado, compra. Então, quando você está long, digamos, você está comprado no mercado, você está apostando em algo que vai subir de preço. Agora, quando você está short, quer dizer o quê? Você está vendido, é o contrário. Então, assim, você acha que de repente o mercado ele tende a cair de preço, então você fica vendido, fica short no mercado. Expressões bem utilizadas. É isso mesmo. E aí é interessante, você citou um outro termo que é legal, que é dessa entrega financeira, né? Tenho essa dificuldade de identificar como se usa o mercado futuro e realmente é interessante por isso, porque não depende de uma entrega física. Então o produtor pode fazer uma operação no físico e ao mesmo tempo usar a operação financeira só para realmente ter uma proteção de que ele vai receber um valor. Você Exato. Também comentou sobre o risco, né, do produtor que faz uma venda antecipada, mas com compromisso de entrega física, e lá na frente pode ser que ele não tenha produção. E ele ainda tem o outro risco, que é esse mercado subir ainda mais e ele pensar, poxa, eu podia ter vendido um pouquinho mais alto. Então aí se enquadraria esse caso que você falou, mesmo sendo um produtor que vende a sua produção, como o caso de um produtor de soja, ele poderia fazer uma operação de compra na bolsa, né? É legal você comentar isso, porque aconteceu muito recentemente aqui no Brasil, né? Você tinha muitos produtores de soja que tinham um sonho de vender a soja a R$100. Esse sonho, praticamente, ele ultrapassou. Quando bateu R$100, muita gente teve essa venda antecipada e rapidamente o mercado continuou subindo. A gente teve um trade war lá fora, uma guerra entre China e Estados Unidos de falas. Praticamente a China e os Estados Unidos pararam relações comerciais e a China veio ter que comprar do Brasil. E com isso, os preços do Brasil subiram rapidamente. Porém, quando o mercado bateu 100, muita gente teve aquela venda antecipada. Era um bom preço? Era muito bom preço naquele momento. Porém, o mercado continuou subindo e foi para 150, né? Aquele famoso discurso do produtor rural que vendeu mal veio recorrente, né? Todo mundo achando que vendeu barato. Só que, na verdade, eles não venderam barato. Eles venderam no preço que cobriu o custo de produção dele, porém, o mercado continuou subindo. Como se proteger desse momento aí, de repente, continuar participando do mercado se ele continuar subindo? Porque pode acontecer. Então, o que ele pode fazer? Usando instrumentos de opções, que a gente chama até um termo agora para a gente poder explicar, que é o call. A gente tem call e put. Então, a call nada mais é do que um direito de comprar. Então, você paga um prêmio para ter um direito de comprar se o mercado continuar subindo. Se o mercado está 100, você acha que ele vai para 150, você pode comprar uma call de 100 e um direito de comprar 100, e se o mercado for para 150, você vai exercer, você vai pegar esse direito e falar, vou me dar aí meu direito de comprar 100 e vai ganhar essa diferença de 100 até 150, entendeu? Agora, se o mercado cair, esse prêmio que você pagou, praticamente você perdi esse prêmio, é algo que está ali embutido no seu custo de produção, muitas das vezes, e o mercado caiu, beleza, você participou, você não teve risco de subir e já vendeu a sua safra antecipada, a sua safra no preço que você achou que era razoável ali na margem de resultado. Legal, Anderson, muito bom. Você já falou aí de alta, de baixa, e aí a gente já entra em outros termos também inerentes a esse mercado. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão de volatilidade dos mercados, porque já que a gente está falando de cenários como esse que a gente teve, subiu, o produtor fez uma venda futura a um preço que ele achava que cobriria seu custo, depois continuou subindo, e aí depois cai e tal, isso acaba causando um certo desconforto para o produtor tomar a decisão de qual é o melhor momento para ele entrar no mercado. Isso acontece
mais quando tem tendências muito presentes, né? Ou de alta por muito tempo, ou de baixa, ou quando o mercado é muito volátil. Por mais que isso possa ser positivo em alguns mercados, dá esse desconforto em relação a definir o momento. A gente, só recapitulando também, a gente tá falando de mercado de bolsa, então a gente tá falando de soja, milho, boi, café, principalmente, né? Que são os mercados que a gente tem na Bolsa do Brasil. Queria que você comentasse um pouco, assim, quais são esses mercados mais voláteis, como que isso, de certa forma, influencia nos preços e se isso é positivo e como que o produtor pode driblar essa questão para entrar no mercado. Não, perfeito, Natália. Esse termo volatilidade, às vezes o pessoal se assusta, mas é algo que, na minha opinião, é algo super sadio para o mercado. Por quê? O termo volatilidade está muito inerente à probabilidade e risco. Então, assim, quanto maior o risco, maior tende a ser a volatilidade, maior tende a ser as oscilações do preço. Hoje a gente está exposto a N variáveis. O produtor rural hoje, na hora que ele vai plantar a sua safra, ele praticamente não deve ficar só preocupado com plantar e clima e ver o desenvolvimento, né? Hoje ele tem que olhar várias variáveis. Uma delas que a gente viu recentemente aí é praticamente o trade war, que aconteceu entre os Estados Unidos e China. Algo político que mexeu muito nos preços das commodities no Brasil. Outro ponto que a gente tem que observar são outras variáveis de outras commodities. Por exemplo, no mundo você sabe que os preços estão tudo correlacionados. Então, assim, hoje o petróleo é um grande indexador de preços de commodities, porque são vários substitutos que são provindos da commodity, entendeu? Então, assim, o petróleo, olhar o preço de petróleo. Outro fator que é super importante no Brasil, que todo produtor rural deve estar... A questão do petróleo, Anderson, para deixar um pouco mais claro, é que é isso, ele é considerado também uma commodity, né? Por mais que não seja agrícola, como você falou, ele influencia. Então, muitas vezes, quando o preço do petróleo sobe, o das commodities agrícolas acabam subindo também, né? Esse movimento fica um pouco inverso ao dólar, geralmente, mas você está falando isso, dessa interferência de um outro mercado que não é agro, mas que acaba influenciando nessa volatilidade. O petróleo acaba sendo bem... movimenta bastante. Não, e se você pensar também, hoje em dia, o petróleo também é um pouco agro, porque ele, um substituto direto dele seria o etanol, e hoje no mundo está fazendo muito etanol de milho, né? Então, você vê que o preço do milho hoje é relacionado ao preço do petróleo. Então, você vê uma relação bem grande com relação aos dois ali, entendeu? O que eu acho que é o fator mais importante, acho, para quem está aqui no Brasil, é o nosso risco cambial, né, Natália? Então, assim, hoje na hora que você vai plantar e vai negociar a sua safra, você tem que estar de olho na perspectiva do nosso câmbio, né? A gente sabe que uma desvalorização muito grande do real, a gente tende a ficar com os preços bem atrativos no mercado internacional. Então, assim, se o dólar sobe muito aqui no Brasil, o nosso produto fica mais barato e, consequentemente, vem uma demanda forte para nossos commodities aqui. Então, quem é principalmente o exportador, que aí é o produto mais milho, café, até a própria carne, a soja, são muito correlacionados a variações no câmbio também, principalmente quando ele é cotado em reais aqui. O produtor aqui está muito acostumado a lidar com preços em reais, então na hora de negociar a sua saca, ele vai lá e quer saber, eu quero vender a R$150 a minha saca, só que ele esquece que às vezes o dólar subiu tanto que os R$150 dele já vale 160, entendeu? Só que muitas vezes ele não observou essa variação no câmbio, é o que a trade está fazendo. Então a trade, ela está, estou comprando 150, mas na verdade já vale 160 o produto dele. Então por isso que ele tem que ficar bem atento às oscilações do câmbio também. E no meio de tudo isso aí, Natália, gera a volatilidade, que era o que a gente estava falando, né? E essa volatilidade, ela atrai quem? Os especuladores. Então, quem que é os especuladores? São aquelas pessoas que estão buscando ali ganhar na variação dos preços das commodities. Então, eles são super importantes, eles dão liquidez para o mercado, eles fazem movimentar os nossos preços, eles fazem nosso mercado ir a 200... Já vamos explicar o que é liquidez também. Não, vamos sim. Então, assim, eles são super importantes. Então, essa volatilidade, ela é sadia por isso, porque ele traz bastantes investidores que não são do meio agro, mas eles estão ali buscando oferir lucros com essa movimentação e, automaticamente, fazem os preços andarem para cima e para baixo, dando oportunidade, primeiro, para o produtor rural vender mais caro e também, quando o mercado cai muito, aproveitar para o consumidor, a indústria, comprar no preços mais barato também na bolsa. Em resumo, o que você falou a volatilidade acaba sendo maior quando tem interferência de vários outros mercados, né, de outros fatores, e isso atrai investidores, especuladores, que aumentam a liquidez. Essa liquidez a gente pode traduzir em mais facilidade para você entrar e sair do mercado, né? Por mais que o preço possa mudar bastante, você tem uma maior oportunidade de entrar a um preço que você entende que seja ok e sair também. Exatamente, Natália. O que é interessante nesse mercado é assim, quanto mais líquido, mais a possibilidade do produtor rural ter opções de negociar a mercadoria dele, digamos assim, entendeu? Então, assim, quando você está numa região onde você tem várias participantes, várias trades, várias indústrias, o preço ali tem de
ser o mais justo possível. É difícil quando você está numa região onde você tem um oligopólio, praticamente um grande comprador que tabela o preço e você não tem opção de recorrer a outros para a precificação ser mais justa, e acaba tendo que ser obrigado a entregar no preço que aquele comprador quer, entendeu? Então, por isso que é importante a liquidez em todos os mercados, seja no mercado físico e seja principalmente no mercado de bolsa também. Anderson, vamos para um último termo, então, que está mais relacionado à questão de tendência, né? Se o mercado está seguindo uma tendência de alta ou de baixa, que também é positivo para o produtor tomar a decisão. Então, tem o termo que é bull and bear. E aí a gente já traz duas palavras junto. Eu queria que você explicasse um pouco, falasse quando elas são utilizadas, e aí a gente fecha nesse termo. Esse tema é tranquilo, na verdade é uma nomenclatura de mercado, é mais utilizado para dizer quando o mercado está bullish, ele é a figura de um touro. Bull é um touro em inglês, né? Então lembrar sempre que o touro ele chiva para cima, então, ou seja, é um mercado de alta, é um mercado que ele está subindo, ele é um mercado forte, que a gente chama o mercado em si. E quando o mercado está aberto, é uma figura de um urso, o urso ele ataca para baixo, digamos, vamos pensar assim, então é um mercado baixista, é um mercado ruim, geralmente é um mercado mais pessimista, então é um mercado bearish. Então essa é praticamente a figuração dos dois. É cada vez menos utilizada, a gente tem até uma figura bem interessante no mercado financeiro, que é o meu amigo Pablo Spy, ele tem um programa que chama Vai Tourinho, e ele é da XP também, é legal, ele sempre faz essa indexação dos dois ali, então ele acha que o mercado está subindo, ele sempre grita, vai Tourinho, quer dizer que é um mercado altíssimo, é um mercado prospero, então principalmente quando fala em bolsa. Mas no nosso caso de produtor rural, não quer dizer sempre que o mercado de alta é o mercado saudável para todo mundo, né? Tem que lembrar sempre que o lado consumidor também é super importante, e a gente tem que fazer um equilíbrio entre as duas partes, né, Natália? Não pode só subir ou só cair o mercado, né? É exatamente isso. Até quando a gente está falando do mercado de soja e milho, que é positivo para esses agricultores, acaba sendo negativo para o pecuarista, produtor de aves e suínos, que espera aí um preço mais baixo. Bom, então já indo para o final do nosso podcast, acho que uma mensagem, a gente falou de vários assuntos interessantes, dá para a gente gravar um outro podcast para falar de outros termos, para falar um pouco mais de opção, mas acho que já teve bastante conteúdo. Acho que uma coisa para tranquilizar, a gente tentou traduzir os termos, mas é falar também que o produtor não precisa decorar isso, né? No dia a dia ele pode ver isso em algumas análises, até ouvir notícia, podcast, mas quando ele for realmente fazer operações como essa, for buscar uma corretora, um assessor de investimento vai conversar com ele, acaba que sempre vai ter um espaço para essa pessoa traduzir mesmo, falar na linguagem que ele precisa, e aí vai ser traduzido e ele vai entender claramente. Então é algo que realmente não precisa assustar, porque os termos estão aí no mercado, vão aparecer, mas ou o produtor vai acabar se familiarizando, ou, como você citou agora do tourinho, ele acaba sendo traduzido naturalmente, porque a gente vai usando o mercado, vai conversando cada vez mais com o nosso público, né? Exatamente. A recorrência é importante. Às vezes o produtor rural ele se sente muito intimidado em esse mercado não é para mim, esse mercado de bolsa não funciona, é algo só para quem é grande. E não, hoje é super acessível. Então, assim, se você começa a ter uma recorrência, ler mais sobre o assunto e, às vezes, começar para as primeiras operações, que é super importante para a sua proteção, para a sua proteção da sua margem de resultado, então você acaba se familiarizando. E daqui a pouquinho, hoje já tem vários produtores que ligam para mim praticamente como é que está o mercado. O mercado está bullish, está bearish. Então, assim, você já vê que o jeito de falar dele, às vezes você tenta falar uma forma mais comum e ele já está avançado, já quer, não, vamos falar figura de mercado, porque é onde eu leio e escuto os podcasts, é onde eu escuto os jornais, e hoje em dia o pessoal já está acostumado a lidar com esses termos aí. Até anunciar aqui no final desse episódio, que daqui em diante, nos episódios que a gente vai fazer do podcast Ouço Agro, no finalzinho a gente vai fazer um quadro especial para falar um pouco se o mercado que a gente estiver falando naquele episódio tá bullish ou bearish. Para a gente dar uma sinalização para o produtor de se aquele mercado está em alta e colocando esse ponto que você falou, né? Para parte dos produtores pode ser positivo e para parte deles essa alta pode ser negativa. Então é isso que a gente vai tentar ressaltar no final de todos os episódios que a gente vai gravar daqui em diante, e a gente espera que isso possa contribuir ainda mais para o produtor tomar a decisão. Então chegamos ao final. Obrigada, Anderson, pela sua participação, por contribuir mais uma vez, por ser parceiro da CNA nesse projeto de levar informação sobre o mercado de commodities, mercado futuro e opções para o produtor rural. É um prazer ter vocês da XP Investimentos com a gente nessas iniciativas. Deixo uma mensagem final aí para os produtores e espero que a gente volte a se falar em outros episódios. Olha, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
Eu acho que o pouco tempo que a gente falou aqui é insuficiente para explicar todos os termos e explicar como é que funciona realmente esse mercado. Eu acho que o produtor ele tem uma oportunidade muito grande, que é o nosso mercado hoje de bolsa, para poder fazer essa gerência de risco. Acho que ele tem que cada vez mais ser profissional, ser realmente um empresário do campo, porque a gente vê o Brasil crescer muito. E aquele famoso ditado que o produtor ele sabe muito bem o que fazer da porteira para dentro, porém ele entrega muito dinheiro da porteira para fora. A gente tem que acabar com esse tema e realmente saber na hora de vender e utilizar esses instrumentos de bolsa para poder maximizar o seu resultado e, consequentemente, continuar expandindo e continuar produzindo, porque é isso que o mundo precisa da gente. Exato, muito bom. Obrigada mais uma vez, Anderson. Aos que nos ouvem, obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.